Bom dia, meninas e meninos. Mais uma vez eu estou aqui hoje para mostrar para vocês o banho das plantas, tá? Todo mundo acha que tem que molhar só a terra das suculentas. E eu vou mostrar para vocês hoje que para algumas pessoas realmente pode ser que seja uma planta que pode dar fungo, que pode, né, não sei, depende da região, talvez, né, que vocês morem. Mas aqui, eu estou em Minas Gerais e eu sempre molhei minhas plantas assim, olha, com jato, com esguicho, sem nenhum problema. Elas estão lindas, maravilhosas. Aqui é a área dos seguns. Então eu queria falar um pouquinho sobre rega, né? Tem muita gente que fala assim, tem que regar uma vez por semana, tem que regar só uma vez por mês. Tem gente que deixa a planta um mês sem água. É uma judiação, né? A coitada vai ficar estressada, então ela vai talvez ficar com a cor bonita, mas ela vai secar, ela vai murchar. E não pode, né? A planta não pode murchar. Se ela murchar, as folhinhas murcharem, depois ela não vai conseguir se recuperar. Muitas vezes ela vai ficar desprotegida, né? Porque ela vai ficar sensível. Então, não se preocupem. O que não pode acontecer é muitas vezes as plantas ficarem com a água parada nas folhas. Tem umas plantas que não gostam. Por exemplo, a metálica. Metálica é uma planta que não gosta de ficar com água nas folhas, né? Então, como eu falei no outro vídeo, eu normalmente sopro a água, né? Olha, por exemplo, a gila eu não gosto de deixar água nela porque eu já perdi uma gila por processo de apodrecimento. Então eu tomo mais cuidado. A Dionísio eu não deixo muita água parada também. Olha lá, olha a água escorrendo. Então isso é para mostrar para vocês como realmente não tem problema. Peraí que eu já volto a falar do assunto, tá? Outra coisa também é agrupar plantas que gostam de mais água, por exemplo, seguns. Olha, seguns gostam de mais água. Então eu agrupo as seguns todas, porque na hora de molhar, eu já sei que essa vai gostar mais de água do que uma outra. Não é que ela vai gostar mais de água, é que ela precisa de mais água para chegar até nas pontinhas das folhinhas. Olha. Então eu deixo um tempinho mais parado, tá? E se você fizer uma boa drenagem no vaso, se você fizer... algumas plantas não gostam muito de água, eu coloco um pouquinho de pedrinhas de tijolo em cima, olha, para absorver, né? Mas sem nenhum problema você pode molhar até a água escorrer embaixo do vaso, tá bom? Então voltando aqui. Algumas que não gostam de muita umidade, eu vou voltar aqui, por exemplo, ó, Dionísio, né? Os Dionísios estão aqui, enormes, gigantes, bonitos. Então o que eu coloco em cima? Carvão, ó lá, carvão, tá? Não precisa ser carvão moído não, só um minutinho que eu vou mudar aqui de lado. Não precisa ser carvão moído, pode ser pedaços de carvão. Eles vão ajudar a absorver a umidade e também não vão deixar o fungo passar. Não sei se ele não passa, se ele fica e não gosta porque o carvão talvez seja amargo. Não sei o que acontece que o fungo não fica, tá? Mas o restante, olha lá as seguns. Vamos lá, banho nas seguns. Tá? Então essa regra de ficar de mangueira é muito tranquila, tá? Olha o florescimento da Letícia, que maravilhosa. Olha a Índia, como é que tá maravilhosa lá embaixo. Então não precisem colocar aguinha com conta-gota não, tá? Eu acredito que se você fizer uma boa drenagem no vaso, colocar uma terra, um substrato bem drenável. O que significa drenável? Muitas vezes a gente tem que lembrar, tem algumas pessoas que não conhecem muito nossos termos, os termos assim de jardinagem. A drenagem é pedrinha no fundo do vaso, tá? Para que a água não fique parada na raiz. A água escorra, vai embora e a terra fica molhada, o substrato. Aí vai falar, mas substrato, não sei o que é isso. Falei que eu vou fazer um cursinho para iniciantes, tá bom? Para ajudar, né? Eu não sei tudo, gente, eu sou bióloga, não sei tudo, mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo os termos também que a gente usa, né? Então,
substrato. Aí todo mundo fala, nossa, que nome bonitinho, né? Substrato. Substrato o meu, por exemplo, eu vou falar pelo meu, porque o meu dá super certo. Uma parte de areia. Então você tem lá uma caneca, uma caixinha de sorvete, aquela usada, põe uma caneca, tá. Então uma caneca ou um pote, né, uma parte de terra, aqui pra mim eu crio um pouquinho de minhocas e tenho um pequeno minhocário. Então eu deixo as minhocas ali, elas vão fertilizar para minha terra, então eu pego daquela terra, uma parte de terra, uma parte de areia, uma parte de carvão picado ou carvão moído, aí sim pode ser um moído, tá bom? E areia, então tá. E se você quiser, usa esterco de vaca, pode usar se der certo. Faz os testes, tá, gente? Tem gente que fala que o carvão, ele pode... Aliás, perdão. O esterco de vaca, ele pode esquentar, fermentar e não fazer bem para a planta. Então precisa colocar ele bem curtido. Curtido significa que ele já perdeu toda aquela parte que poderia fermentar. Então tá. Aí, ou terra de... Tem muita gente que usa terra de barranco. Terra de barranco é ótimo para glaucas. As glaucas ficam gigantes com terra de barranco. Tá? Mas enfim, fez o seu substrato. Eu uso um substrato que tem fibra de coco, porque eu gosto muito de fibra de coco, ela fica bem drenável. Então eu uso um substrato comprado, sim, porque aí eu misturo. Eu moro num sítio que tem bastante terra, né? Então eu coloco assim. Mas se você não tem, né, a terra lá na sua casa, na sua região, pode comprar uma terra vegetal que você vai usar muito pouco. Vê bem, uma parte de terra, uma de areia grossa, areia de construção. Gente, eu pago R$5 uma lata cheia, mas cheia pela boca de areia, uma coisa bem baratinha, tá? Então a areia vai deixar também o substrato bem drenável. O barulho aqui vai atrapalhar, né? Deve estar atrapalhando. Então, carvão picado, tá? E coloco também... Ai, peraí que eu tô molhando muito ali, tá pegando muita água embaixo. Olha lá, fica embaixo as minhas folhinhas, olha. Tá bom, acho que deu para entender, né? Acabei misturando um pouquinho o assunto, mas acho que deu para entender. O que é substrato, então? Essa misturinha que a gente faz para a terra ficar bem drenável e também com bastante areia, tal, para ela ficar bem soltinha. As raízes das suculentas, elas não gostam de encontrar coisas firmes, duras pela frente. Senão a raiz não desenvolve e a planta fica lá feia, mirradinha. Então precisa ser drenável, significa que a água não vai ficar, e também uma terra soltinha, para que as raízes fiquem bem soltinhas. Tá bom? Olha a minha área dos cactos, que lindos. Vocês viram, gente? Tudo na mangueira. Mangueira mesmo. Mangueira, água. Tá bom? Então é isso que eu tinha para falar hoje sobre irrigação, né? Molhar, como molhar suas suculentas. E fiquem tranquilas. Você fez, tá dando certo? Beleza. Não tá dando certo? Muda, pega as dicas aí, um pouquinho da celina, suculentas, outro pouquinho de outro pouquinho de outro. Vai juntando, faz o seu substrato bem legal, faz a sua drenagem bem bacana e boa, né? A gente vai seguir com lindas plantas, tá bom? Olha que coisa maravilhosa. Todo mundo de banhinho tomado. Beijo para todas. Gente, curtam aí meus vídeos, vejam outras coisas que tem bastante coisinha que eu tô postando, tá bom? E também indica aí para suas amigas, né, para colaborar, porque quanto mais o canal crescer, mais a gente vai ter ânimo, força, alegria em dividir o que a gente sabe. A gente que posta esses vídeos sempre fica muito feliz de ver bastante curtida, bastante comentários, tá bom? Indiquem aí, peça para seguir lá no Instagram também, Celina_Suculentas, tá? Que eu vou colocando bastante coisa lá. E aí um beijo para todas, fiquem com Deus e até a próxima.